Fala, meu amigo, como é que estamos? Tudo ótimo, melhor agora. Preparado para o terceiro episódio? Prontíssimo. Então vamos embora, acho que vai continuar dando muito fruto o que a gente está fazendo aqui. E você que está aí nos ouvindo, para a gente é uma honra você estar aqui no nosso podcast sobre a festa de tabernáculos e como você vai viver isso em 2025. Como nesse ano de 2025 essa festa vai impactar a tua vida. Nós cremos que ela é muito mais do que um evento, nós cremos que ela é um estilo de vida. Então, nós queremos te apresentar a Igreja Tabernacular. Por isso, a gente está aqui na nossa série, eu quero te lembrar isso hoje, e a gente vai estar falando sobre a nossa segunda grande etapa da festa. Hoje vamos falar o quê? Sobre expiação. Expiação, pessoal. Então, veja, a gente falamos sobre trombetas, não é isso, André? Isso aí. E como é importante a gente ouvir a voz de Deus. E hoje a gente vai falar da grande importância do que é esse dia e o que ele representa na nossa vida. Exatamente. Hoje nós vamos estar dando início, então, à segunda festa, né, da Festa do Tabernáculos, a primeira. Então, a Festa do Tabernáculos, ela é composta de 3 festas, né? A primeira festa, que foi a trombetas, a segunda festa, que agora que é a expiação, e a terceira, que é a grande festa de tabernáculos. Ou seja, essas 3 festas compõem uma única festa, que é de tabernáculos. Perfeito. Hoje nós vamos estar iniciando, então, essa parte que nós vamos estar falando sobre expiação. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre essa festa é que essa festa ela vai trazer, na verdade, uma reconciliação. Sim. Ela reconcilia o homem com Deus, ou seja, essa festa vai aproximar novamente o homem de Deus, vai reconectar o homem com Deus. Uma das coisas que eu estava vendo aqui é que um dos objetivos, né, dessa festa, ela é a redenção, ela é o resgate, ela é propiciação, expiação e reconciliação. Ou seja, ela tem essas 5 funções dentro dela. Ou seja, ela é a festa que vai estar redimindo o homem, ela é a festa que vai estar expiando, tirando todo o pecado do homem, né? Isso quando Jesus voltar, né? Ou seja, assim como ele é, nós seremos, nós vamos ser. Então nós estamos vendo que essa festa, na verdade, ela é bem difícil de ser comemorada, né? Trazendo para os dias de hoje, até mesmo para lá na frente, é uma festa delicada, porque, querendo ou não, essa é a festa que vai nos moldar a ser a imagem do nosso Criador. Amém. Então, a gente pode debater um pouco aqui, né, sobre esses objetivos, que é sobre redenção, né? Ou seja, ele está comprando de volta por um preço da mão de outro. E é isso que Jesus fez quando ele veio aqui também, né? Sim. Então não é apenas lá no futuro essa expiação, né? Como a gente está vendo que essa festa de tabernáculo vai ser cumprida lá no futuro, mas nós podemos experimentar isso nos dias atuais, que é o que a gente está falando nessas séries aqui. Ou seja, o objetivo dessas séries, além de mostrar um pouco lá na frente como é as profecias lá da frente, o objetivo principal dessa série é como eu aplico as festas, né? A festa de tabernáculo no dia atual. E se me permitir completar, quem gosta de falar muito sobre isso e quem tem estudado muito nesses últimos anos sobre isso é o Dan Duque, o Mark. E a gente estava assistindo um episódio, né, onde eles estavam conversando a respeito desse assunto, um episódio que foi gravado há mais de um ano atrás, né? E foi muito legal de ver, porque o Dan ele define isso muito bem, né? Eu estava conversando isso com o Mark sobre os precursores, né? Você colocou muito bem aqui no nosso estudo, lá atrás a gente já falou sobre isso. A festa hoje é um ensaio para nós, né? Ela vai se cumprir na volta de Jesus, mas eu devo viver a trombeta, eu devo viver a expiação hoje. Porque se eu estiver pronto no meu ano de 2025, vivendo a expiação, significa que eu vou estar preparado para entrar na melhor etapa. Exatamente. Então, o dia da expiação, ele é exatamente o ponto mais solene, mais importante da festa de tabernáculos como um todo, porque é ele que me permite entrar na festa da cabana, na terceira etapa, que é receber a presença e andar com Jesus aqui na terra. Não é isso? Então isso tudo um dia vai acontecer e vai ser definitivo quando Jesus voltar, mas até que ele volte, onde a gente ganha com isso? Cara, ele vai me redimir hoje, nos tempos de hoje. Ele vai estar me preparando nessa expiação para eu andar com ele o meu ano inteiro.
Porque se ele não voltar definitivo, ele volta por minha causa. E ele anda comigo. E se ele andar comigo em 2025, esse ano inteiro, ele vai abençoar a minha vida. Não é isso? Ele vai mudar a nossa história, eu vou viver sobrenaturalmente, posso passar por situações difíceis, mas eu vou vencer todas elas porque ele vai estar comigo. Aonde já se viu o Senhor perder uma batalha? Não é isso? Exatamente isso. Muito bom. Então a gente consegue entender que essa festa de expiação, nos dias atuais, ela tem que ser diariamente. Ela precisa ser diariamente em nossas vidas, porque diariamente nós precisamos que o Senhor venha e nos purifique. Diariamente nós precisamos que o Senhor venha e nos limpe, nos realmente expie de nós aquilo que não agrada a Ele, né? Tira de nós. Sim. E é uma festa difícil, né? Querendo ou não, é uma festa difícil porque... Depende de nós. Depende de nós. É uma festa Ele já fez a parte dele. Então, hoje, vamos dizer, eu preciso me posicionar. Né? Lá na frente, sim, ele vai vir e ele vai tirar. Mas hoje, automaticamente, nós precisamos nos posicionar diariamente para que ele venha expiar o pecado, ou tudo que não agrada nele, né? Então, a gente começa a ver que trazendo para a Bíblia, né, no Antigo Testamento, a gente vai ver que essa festa é uma das mais solenes que tem. Né? Ela é uma consagração, na verdade, uma consagração nacional de purificação. Eu acho que Levíticos 23, 26 diz que ela era realizada no 10º dia do 7º mês. Sim. Então ali está falando que no 10º dia do 7º mês vocês vão se humilhar, vocês vão negar a si mesmos, vocês vão rasgar as suas vestes, vocês vão literalmente olhar para Deus e falar, não somos nada, não nos ajude. E eu acho que é isso que nós precisamos entender nos dias de hoje. Nós precisamos entender que nós não somos nada, que Deus precisa nos ajudar, que Deus precisa nos purificar. E isso, como a gente falou, mas não é eu aceitei Jesus, porque tem muitas pessoas que acham que uma vez que aceitou Jesus, pediu perdão dos pecados, já está resolvida a situação. É a igreja pascual, a igreja da Páscoa. Ganhou salvação, acabou, não precisa de nada. Não. Isso é muito bom. E olha só que coisa poderosa. Ela acontece exatamente no 10º dia. 10º dia. E o número 10 na Bíblia significa o dia da aprovação. Olha que coisa poderosa, né? O dia da lei, da ordem. E o 7º mês, perfeição. Ela era no 10º dia, no 7º mês. Ou seja, o Senhor quer nos aperfeiçoar até o último suspiro da nossa vida, né? Para que a gente possa, então, colher o melhor, que é andar com Ele aqui na terra. Né? Dia da expiação. E é que você falou, é a festa mais difícil, porque é uma festa que Ele já fez e agora depende de mim. Eu me lembro daquele versículo em Apocalipse, e a noiva já se ataviou. Ou seja, Apocalipse é o final da história. Mas significa, em algum momento, alguém ouviu a trombeta, a voz, e ao longo dessa vida aqui presente, resolveu viver a expiação, para estar pronto para o dia da volta do noivo. Então, cabe a nós estarmos prontos, a noiva vestida, ataviada, limpa, purificada, né? Porque a gente buscou e sacrificou para isso, para que Ele pudesse habitar. Né? Muito bom. E a gente está falando muito sobre a realidade, né? Então a gente está falando sobre a sombra, a profecia, ou seja, o que as festas são lá no Antigo Testamento, que é a sombra, o que as festas são nas profecias e o que as festas são na realidade, né? Ou seja, nos dias de hoje. Então a gente pega um pouquinho sobre como as festas começaram e a gente olha sobre as festas da expiação lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que havia 2 bodes que eles tinham nessa época, eles lançariam sorte e um dos 2 bodes iria ser oferecido para o Senhor e o outro seria levado para o deserto. Sim. Né? Então a gente vê que esse que seria oferecido para o Senhor, sobre ele ficaria apresentado, ele apresentaria a propiciação do pecado, né? Sim. Ele iria representar ali, né, a propiciação de pecado de todo o povo de Israel. Então a gente vê que na verdade esse bode, né, esse cordeiro que foi sacrificado para o Senhor, que realmente levou sobre si toda a remissão do pecado de todos, nos diz respeito a Jesus, né? Nos diz respeito, esses bodes lá no Antigo Testamento são sombra daquilo que aponta em Jesus, daquilo que Jesus se cumpriu e daquilo que ele vai se cumprir no futuro da profecia. Isso é muito interessante a gente entender, porque, lembra,
a festa, ela foi designada lá atrás, mas tudo aquilo aponta para Cristo. E ele veio cumprir todas as escrituras. Todas as certo? escrituras. As festas se cumprem nele. As festas se cumprem. E essa é a única do futuro. Essa é do futuro. Mas que a gente vai vivendo a sombra dela como precursores aqui na Terra. Né? Isso é muito, muito incrível, porque a gente vê que Jesus, quando ele morreu ali na cruz, ele automaticamente levou sobre si, né, as nossas dores, enfermidades, ou seja, ele levou sobre si o pecado da humanidade. Ele está então fazendo o quê? Reconectando o homem novamente com Deus, que esse é o objetivo da expiação lá no Antigo Testamento. Muito bom. Então, o bode lá era oferecido e o povo de Israel se reconectava com Deus novamente, e Jesus, como nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado e agora ele nos reconecta de novo com Deus. Muito então poderoso. Isso é muito interessante, porque quando isso acontece, quando essa expiação acontece, assim como no passado, né? Acontecia isso, e lá no passado o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar para se apresentar diante de Deus e reconectar o povo. Nós vamos ver que Jesus, quando ele morre, derrama do sangue dele, assim como aquele bode, ele automaticamente é o nosso sumo sacerdote. Amém. Que a partir desse momento, então, ele entra no Santíssimo Lugar junto com Deus. E agora ele intercede, ou seja, ele reconecta novamente. Amém. O sumo sacerdote Jesus nos reconecta com Deus. Cara, isso é muito precioso. Tem uma palavra que fala sobre isso, que é Hebreus 9, né? Versículo 6, que diz assim, e o 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote... Jesus entrou então no Santo dos Santos, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, isso é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E o 24, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. E você vê como isso é poderoso, né? Ou seja, de uma vez por todas, olha lá, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano. E nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, sempre que ele oferecia por si mesmo, né? E pelos pecados do povo, né? E aí ele fala que dessa mesma forma, Jesus entra no grande tabernáculo celestial, né? Com o sangue dele derramado para que todos nós... Agora, isso é muito legal, porque ele abriu o caminho, mas eu tenho que decidir entrar. Eu tenho que decidir pela purificação. Hoje sim. Ou seja, o reino de Deus tem uma série de leis. Nenhuma delas criadas por mim, todas por Deus. As leis não vão mudar por minha causa. Eu que mudo diante da lei, né? Ou seja, as leis espirituais, elas me moldam. Não sou eu que moldo as leis espirituais. Eu entro no reino de Deus pelo que foi criado, não pelo que eu quero, né? E isso é muito bom. Eu acho que expiação, ela fala muito sobre isso. Sobre esse princípio de que eu preciso me moldar e deixar com que ele me molde. Então, se a gente lembrar das festas, quando toca as trombetas é a própria voz de Deus. É o Espírito Santo, que eu conheci ele a primeira vez lá em Pentecostes. Olha que poderoso. Lá em Pentecostes foi a primeira vez que você ouviu a voz do Espírito Santo. E ele soa de novo através das trombetas, né? E depois, quando eu ouvi essa voz, eu fui para esse lugar que ele me chamou. E quando eu vou para esse lugar que ele me chama, eu permito ser transformado para que eu seja a noiva preparada. Para que Jesus venha andar comigo em 2025. Para que eu permita que ele opere em mim. Ah, mas como assim, Felipe, que ele vai... falar comigo? Cara, ele vai pedir coisas. Deus não te pede coisas? Deus anda me pedindo coisas. E eu sei, coisas que precisam ser organizadas dentro do meu coração, coisas que eu tenho que ceder espaço para ele, coisas que eu tenho que deixar ele trabalhar, eu tenho que andar em maior dependência, né? Hoje eu estava conversando isso em casa. Eu estou com vários processos meus de confiar em pessoas. Eu estou numa fase dessa. Eu estou precisando confiar em pessoas e crer que Deus vai usá-las, sabe? O Senhor está me ensinando muito isso ultimamente. E eu tenho que entregar. Se eu não entregar, eu não vou para uma nova estação, né? E assim a gente vai vivendo, sabe? E eu estava vendo aqui, ó, que coisa poderosa, né?
A gente entra aqui numa grande questão, antes da gente falar da profecia de Zacarias. O dia da expiação, para mim, ele é um dia muito forte, é um dia muito poderoso. Ele é um dia que está marcado na Bíblia. E eu brinco, né? Eu falo para todo mundo, depois de você entender tabernáculos, sua leitura bíblica nunca mais vai ser a mesma. Por exemplo, quando o anjo aparece para Zacarias, dizendo que ele ia ter um filho. Quem era Zacarias naquela época? Ele era um sacerdote que foi sorteado, sei lá, em milhares, talvez, centenas ou milhares de sacerdotes. Zacarias é sorteado para que no dia da expiação, uma vez no ano, ele entrasse no Santo dos Santos. Isso está lá, gente. Você vai ler isso em Lucas, você vai ler lá nos Evangelhos, que ele entra então no Santo dos Santos, ele como sumo sacerdote, uma vez só. E naquele momento, Zacarias, o escolhido de tantos sacerdotes, o anjo aparece para ele e fala: você vai ter um filho. Mas como? Minha mulher já está mais velha, ela é estéril, a gente não conseguiu ter filho até o dia de hoje. E o anjo aparece para ele ali, ele morre de medo, ele duvida, e ele termina ali mudo. E o anjo fala: porque você não creu em mim, quando a sua mulher der à luz, você vai voltar a falar. E aquilo tudo se cumpre, né? E João Batista se estabelece na terra ali como o grande e último profeta para anunciar a vinda do Senhor. E naquele momento, algo poderoso estava ali. A semente que iria preparar o caminho. Tudo no grande dia. O grande dia chegou naquele ano. O grande dia foi a visita daquele anjo, né? Falando, aquele que vai abrir a porta para que o Senhor venha preparar o caminho e tal, no dia de expiação. Ou seja, o grande dia. Toda vez que a Bíblia fala o grande dia na Bíblia, né? Tá falando do dia da expiação. Ou seja, hoje tem um grande dia para você. O dia que o Senhor vai te visitar e te pedir coisas e te purificar, né? Amém. O grande dia, o dia da visita, que Deus fala: muda isso, eu quero você comigo. O grande dia do chamado, o grande dia que ele te coloca contra a parede, sabe? Porque, na verdade, isso é muito forte. O que a gente consegue entender da expiação, ela é uma preparação final. Para o melhor. Para o melhor. Então, ela é uma preparação final para nos conectar com Deus, nos conectar com Jesus. Então, aplicando isso para os dias de hoje, cara, eu não posso chegar... É muito interessante, porque eu não posso chegar diante de Deus cheio de pecado, como a gente falou no capítulo anterior aí, com uma lista de pedidos e apenas pedir para Deus o que eu quero e fechar e ir embora, não escutar Ele. Então nós vimos que nós precisamos ouvir a trombeta de Deus, nós precisamos ser uma trombeta, falar, anunciar, mas nós precisamos também, quando entrarmos lá, nesse lugar com Deus, deixar com que Ele nos purifique, pedindo coisas. Por isso que é uma festa difícil de ser cumprida. Por quê? Porque é uma festa de negação. Então eu vou ter que negar a mim mesmo, eu vou ter que negar as minhas vontades, eu vou ter que negar o pecado, eu vou ter que dizer sim para Jesus, eu vou ter que sacrificar, humilhação. A Bíblia fala, né, lá no Antigo Testamento, era uma festa de humilhação, era de sacrifício, né? Sacrifício, ou seja, tinha que sacrificar um bode. Então nós estamos vendo que é humilhação, jejuar, sacrifício, jejum. Si e vamos ser sinceros, é gostoso o sacrifício? Não é. É gostoso o jejum? Não é. É gostoso negar a si mesmo? Não é. Mas sem santidade, ninguém pode ver Deus. Então nós precisamos entender que se nós quisermos ser uma igreja que anda em tabernáculos, se nós quisermos ser uma igreja que anda com Jesus nessa terra e não uma igreja que está apenas cumprindo a festa de Pentecostes, não que seja ruim, mas não uma igreja que anda apenas em alguns movimentos do Espírito Santo, estilo de vida. Mas sim, você anda com Jesus. É isso. Você anda com o tabernáculo de Deus, cara. Nós precisamos. Você que está assistindo esse podcast, tem que pagar um preço. Você precisa pagar um preço. Você precisa literalmente negar a si mesmo. Nós precisamos entender que para eu estar próximo de Jesus, eu preciso participar desse processo de santidade. E é interessante porque enquanto a gente está nesse processo,
né? Nós não somos santos, nós não somos perfeitos. Como eu disse, a gente acabou de falar, é diariamente. Mas enquanto a gente está nesse processo, a gente vai ter um acusador. A gente vai ter uma pessoa que vai estar jogando contra a gente. Né? Uma pessoa que vai estar lá, ó, você pecou, você errou, e essa pessoa vai estar querendo nos acusar, acusar diante de Deus, ela vai estar, e a gente até sabe quem é essa pessoa, não vamos dar muito crédito, porque não precisa ficar falando muito dele, mas a gente sabe que isso acontece, e às vezes a gente ouvindo essas vozes de acusação em nossas vidas, nos desanima, né? Quantas vezes, eu falo por mim, quantas vezes eu estava ali me esforçando em santidade, me esforçando em relacionamento com Deus, e uma vez que a gente erra, como eu falei, nós não somos perfeitos, então uma vez que a gente erra, uma vez que a gente falha, o acusador vem. E se a gente escuta essa voz, se a gente deixa essa voz de acusação entrar, cara, a gente vai realmente não viver a expiação. E tem uma profecia que a gente ama aqui, que eu acho que também aconteceu no dia do Senhor, né? Também aconteceu num dia aqui de expiação, que é Zacarias 3, eu vou ler aqui pra gente debater sobre ela. Diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor. Então, esse sumo sacerdote, Josué, ele representava a gente, a humanidade, né? E Israel estava perdido, estava tentando voltar para o Senhor, né? E diz assim, que Satanás, à sua direita, estava ali para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás, o anjo do Senhor aqui representado por Jesus, né? Vamos simplificar aqui. Disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? O que é isso? Uma brasa viva? Né? Ou seja, Jesus está olhando para top. Jesus está olhando para o Josué, o sumo sacerdote, e falando assim: cara, esse cara não é como uma brasa viva? Olha o Jesus. Agora vamos ver o que Satanás estava acusando ele. Aí vamos lá. Diz assim: ora, Josué vestido de roupas impuras. Ou seja, Josué em pecado, né? Aí ele diz assim: estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Ou seja, Jesus olha muito mais do que o nosso pecado. Ele olha o nosso potencial. Ele estava vendo Josué como brasa de fogo e o homem cheio de roupa impura. E ele falou: tira essa roupa dele. E o anjo disse então, depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e te visto com trajes nobres. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, governará a minha casa e também estará encarregado dos meus atos. Darei a você um lugar entre esses que estão aqui. Ouça bem, Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros que estão sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Eu trarei o meu servo, o renovo. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 olhos, e gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos: eu removerei o pecado dessa terra em um único dia. Que dia? O dia da expiação, o dia do Senhor. Gente, isso é muito poderoso, porque, veja, então a gente tem um cenário que tem o sumo sacerdote representando a humanidade, tem Jesus à sua esquerda dizendo: eu vejo você como uma brasa de fogo, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito, você acabou de vir de Pentecostes, né? E do outro lado à direita tem Satanás aqui o acusando: esse cara está em pecado, ele não merece, ele não é digno. E Jesus fala assim: não, isso eu resolvo em um único dia. Tira as vestes dele, eu resolvo num dia de expiação que ele se humilhar diante de mim. Tira as vestes, eu estou dando veste sacerdotal para você. Aí ele vem com a grande condição, e por isso a festa é mais difícil. Se você me obedecer. Isso é interessante, porque a hora que a gente está falando sobre isso, eu vejo que muitos cristãos acham que eu aceitei Jesus, Páscoa. Agora eu falo em línguas, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, eu estou revestido do poder de Deus. O Espírito está em mim. E tudo mais, agora eu posso tudo, eu tenho dons, eu fluo no Espírito e tal, mas eu pequei. Mas eu errei, mas eu briguei com a minha esposa, mas eu discuti, mas eu menti, mas eu falei isso. E a voz da acusação está aqui. Então, o que eu vejo hoje, na verdade, na história da igreja, a gente pode ver isso. Muitas pessoas que passaram pela Páscoa e Pentecostes, elas se perdem nesse processo porque elas
acreditam que Pentecoste é a maior e melhor festa. Então eles entendem que, cara, eu estou no ápice, eu falo em línguas, eu tenho dons, eu sei profetizar, eu sou movido em cura. E como é que pode? Eu ainda continuo pecando. Cara, quantos pregadores famosos usados por Deus a nível mundial a gente vê em escândalos de pecados. Verdade. São muitos. E a pergunta que a gente faz é: como é que pode uma pessoa usada por Deus dessa magnitude, ela cair num pecado, ela tá em adultério, ou tá desse jeito? Cara, como é que pode? É porque quando a gente olha para o ser humano, a gente imagina, quando a gente olha para nós mesmos, a gente imagina que ter o dom, o ser usado por Deus é o ápice das festas. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, a gente está vendo o Josué, ele sendo representado por aquela pessoa que foi tirado do meio do fogo, mas ainda com trajes impuras. Então, o que significa isso? Ou seja, nós que experimentamos o poder do Espírito Santo de Deus, fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo, mas ainda continuamos com as roupas impuras. Ainda continuamos em pecado. E o que acontece nisso? Nesse momento, nós precisamos entender urgentemente, a igreja brasileira precisa entender, a igreja universal precisa entender que existe uma festa maior do que o Pentecostes, que é a festa de tabernáculos. E isso não se diz respeito apenas ao nosso futuro, mas diz respeito também ao nosso presente, porque se nós andamos numa igreja que só vive Pentecostes, nós vamos ficar perdidos quando nós vemos pessoas usadas por Deus, ou quando nós somos usados por Deus, e no dia seguinte a gente peca. Cara, já aconteceu comigo isso. Já aconteceu dias que eu estava desanimado, dias que eu estava cansado, triste, talvez em pecado ou não, mas eu não estava bem espiritualmente, e Deus me usou de uma maneira sobrenatural e eu curei alguém. Eu não, né? O Senhor curou alguém através da minha vida, ou algum milagre aconteceu, algum mover aconteceu, e eu olho e falo: mas como isso aconteceu? Eu não estou bem. É porque exatamente isso, a gente precisa entender que, cara, por mais que eu participei ali do Pentecostes, eu preciso entrar aqui na expiação, porque esse não é o objetivo final. O Pentecoste não é o ponto final. Os dons não é o ponto final. Sinais, prodígios e maravilhas não é o ponto final. O ponto final é Jesus. Habitando comigo. E a gente tendo essa liberdade. Exatamente. Porque, cara, vai chegar no dia que as pessoas vão chegar diante dele e vai falar: eu expulsei demônio em teu nome. Eu curei pessoas em teu nome. Eu profetizei em teu nome. E tudo aconteceu. Eu fui um grande ministro. E tudo aconteceu. Ele vai falar o quê? Nunca te conheci. Por que ele fala nunca te conheci? Porque a pessoa parou aqui e ela esqueceu que a expiação é diariamente. Diariamente nós precisamos negar a nós mesmos, deixar que Ele nos purifique. Por quê? Porque sem santidade ninguém vê o Senhor. Mas eu fui usado. Meu irmão, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, porque Ele não é fiel à pessoa. Ele é fiel à palavra dele. Sim, e olha só que coisa poderosa. Quando eu resolvo viver essa expiação, eu tenho direito a uma promessa, né? E você vê, isso aqui foi quantas centenas de anos antes, né? Milhares de anos antes, talvez, de Jesus vir. E ele aqui fala: se você passar pela expiação, porque, lembra, a gente está aqui falando do grande passo mais importante, solene, das 3 festas de tabernáculos, porque o objetivo final é você chorar no dia da expiação para você se alegrar nos 7 dias de festa, ou seja, 7 dias, a completude, é você andar com Deus e você experimentar a paz, justiça e alegria do reino. Esse é o objetivo, né? É você experimentar a paz, justiça e alegria. É você viver nesse estado de espírito que você anda com Jesus. E ele fala: se você obedecer, ou seja, a gente está agora aqui no início desse ano, 2025, o Senhor promete pra gente, faz uma promessa: você vai viver em tabernáculos. Eu vou te ensinar a ser uma igreja tabernacular. Eu vou construir isso em você, na tua vida. E eu aceito
passar por esse processo na minha vida. Ele está dizendo, cara, se você fizer isso, eu vou te dar governo. Você vai governar, você vai ser um líder da minha igreja. Você vai ser um líder aqui, ó, andando na terra, da minha casa. Ele fala aqui, ó, ele fala, você vai ser encarregado dos meus atos, ou seja, coisas íntimas. O Jesus ele vai compartilhar coisas íntimas dele contigo. É uma promessa muito grande, gente, para a gente viver nessa época. Ele está falando, se você fizer isso, e não era para um homem, ele falou, para vocês aí que estão com Josué, é para a igreja, é para todos isso aqui. E aí ele fala, né, sobre a grande profecia da volta de Jesus aqui, da vinda, na verdade, da primeira vinda aqui, né? E ele fala, eu vou trazer o meu servo. Tá vendo essa pedra que você tá vendo aí em visão, Josué? Ela tem 7 olhos, ou seja, o Espírito de Deus está sobre ela. É completa, né? E aí ele vai falando, e eu vou gravar nela uma inscrição, o grande nome, o nome que é sobre todo nome, sabe? Você vai ter autoridade, em um dia ele remove todos os pecados, sabe? Em um dia ele iria para a cruz, tudo profetizado, sabe? E eu vejo isso, para quê? Isso tudo para quê, André? Que a gente está batendo aqui. Isso tudo para ser um grande preparo para a terceira festa, que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Mas dando um resumo rápido aqui, olha só o que é. O grande objetivo é eu ter acesso à glória de Deus. É eu ser transformado, ser usado por Deus, mas eu andar com Ele e eu continuar com Ele, né? E olha só que coisa poderosa. Então, quando Jesus ele entra no Santo dos Santos, ele rasga o véu e o sangue dele é derramado, ele me dá acesso a Shekinah, ou seja, a grande glória de Deus que era descrita em raras passagens no Antigo Testamento, que depois os discípulos viveram algo parecido ali em Atos, né, em momentos que a Bíblia promete ainda uma coisa ainda maior na volta definitiva dele. Então, olha que coisa poderosa. Quando a gente vê as últimas palavras de Jesus antes dele ir para a cruz, ele fala lá em João 17, 24, que diz assim, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e eles vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. O que ele está querendo dizer? Se eu pagar o preço da expiação, eu vou ver a mesma glória que ele um dia viveu, que ele abriu mão, que ele desceu para a terra para compartilhar com a gente. A gente está falando da presença santa, a gente está falando de andar com Jesus. Uau. Ah, mas gente, eu confundo o Senhor da Trindade, o Pai, o Espírito Santo, o Filho. Gente, os três são um. Mas lembra, o Espírito Santo tinha uma designação na terra, me levar para Jesus. Ou seja, Pentecostes tem um propósito, te levar para tabernáculos, te levar para andar, ser um com o Pai, o Filho e o Espírito, te levar para ter um encontro com o Rei dos Reis. Né? Que a ele foi dado todo o direito no céu e na terra, debaixo da terra. Ou seja, Pentecostes é um derramar para me levar para esse momento. E eu posso experimentar isso antes dele voltar definitivamente. Eu posso experimentar em andar com Jesus na terra. Eu posso experimentar a glória dele, cara. Olha, e isso não é Romanos 8, cara? Profundo. Isso não é Romanos 8 completo aqui? Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Uau. Você acredita que isso é só para a última vinda de Jesus, cara? Não. Ou você acredita que é para os dias de hoje? Os dias atuais. Eu creio que é para os dias atuais. Eu quero finalizar aqui, que a gente vai falando aqui e Deus vai meio que movendo abrindo aqui. Portas, Mas uma coisa que, enquanto você estava falando, que veio no meu espírito aqui, é porque existem, muitas vezes, algumas pessoas perguntam pra gente, né? Mas que tipo de denominação, que tipo de igreja é a Up House? Bom. É uma igreja pentecostal? É uma igreja tradicional? Normalmente eu fico sem pergunta. Eu falo, cara, a gente não tem esse rótulo aqui. Então, mas é parecido com o quê? É mais tradicional? Nem nós tínhamos a resposta. Vamos falar a verdade. Nem nós tínhamos a resposta. Só que conforme a gente está conversando, conforme a gente está estudando, buscando o Senhor, eu consigo ver o seguinte. Existem tipos de igrejas. Existe sim a igreja tradicional, né? Uma igreja mais na palavra, que é uma igreja mais pascual. Sim. Né? Existe uma igreja pentecostal, fogo puro. Que é a igreja fogo puro, que é a igreja que ama Dom, ama ali o mover. E durante muito tempo,
era rotulado apenas por esses dois. Sim. Só tinha duas opções. Ou você era desse jeito, Isso. muito palavra, muito tradicional, ou você era muito ali pentecostal. Sim. E a gente achava, na verdade, eu falo por mim, às vezes a gente achava que a mistura desses dois Sim. era algo, cara, vamos encontrar o meio e vamos mover ali nos meios. Isso. Só que eu tô vendo que tem uma terceira opção, Sim. que é uma igreja tabernacular. Vamos dizer, eu não sei nem se isso tem. Uma igreja que vive em tabernáculos. Agora tem. Ou seja, Agora tem. não é uma igreja apenas na palavra, não é uma igreja apenas no espírito, nada que isso seja ruim, mas é uma igreja que quer esses dois. Sim. Mas é uma igreja que quer viver tabernáculos. O que significa? É uma igreja que vive de palavra, é uma igreja que vive de mover do espírito, mas é uma igreja que as suas raízes estão em anunciar a palavra, anunciar a voz de Deus, se purificar. Sim. Por quê? Porque elas andam com Jesus. Amém. É uma igreja isso. que anda com Jesus. Amém. Anda com Deus. Amém. Então, cara, eu posso te dizer que hoje eu tenho a resposta para a nossa igreja. Somos a igreja tabernacular. Somos a igreja tabernacular. A igreja que anda com a glória de Deus. Vocês são pentecostal? Somos. São tradicional? Somos. Somos tipo, nós acreditamos. Mas se for rotular a gente de alguma coisa, eu creio que nós somos tabernacular. Amém. A igreja que está na glória de Deus. E não ainda aperfeiçoadas. Não. Sendo aperfeiçoado. Né? Diariamente pregando, ouvindo, se purificando. E o Senhor foi muito claro com a gente, né? Ele falaria, a festa de tabernáculos ia moldar a nossa próxima estação para a gente amadurecer nesse processo e entender quem nós somos. Eu creio que isso tudo está fazendo muito sentido aqui para a Igreja Upper House, e não só, se você também é de outra igreja, para a sua igreja, para a sua vida, nós queremos declarar isso sobre a terra. Amém. Isso não é para a nossa igreja, isso é para todas as igrejas, não é isso? Amém, sim. E se, André, para a gente poder encerrar, se você tivesse suas palavras finais, o que você dá de direção aí para 2025, como esse povo vai ser diferenciado vivendo o dia da expiação? A palavra diz, sem santidade ninguém vê o Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer antes de nos aproximarmos de Deus, tem um versículo que diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Somente aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Então, se tem uma coisa que nós precisamos fazer nesse ano de 2025, é entendermos que existe mais do que o mover do Espírito de Deus e existe mais do que a palavra. Não estou dizendo para você que agora você vai criar uma nova ideologia, não. O que eu estou dizendo para você é que existe o tabernáculos. Ou a igreja que vive a junção desses dois, do pão e do vinho, da palavra e do Espírito. Ela conecta esses dois, ela quer esses dois, mas automaticamente ela é uma igreja que está focada em andar com Deus na terra. Então eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que Jesus está querendo não só liberar um mover na tua vida. Jesus não quer apenas liberar algo passageiro na tua vida. Ele quer estar caminhando com você nessa terra. Ele quer expiar os seus pecados. Ele quer nos ajudar a nos purificar. Então, para esse ano de 2025, eu estou falando um pouco, preparando vocês aí para a próxima podcast, né? Mas que esse ano de 2025 nós venhamos aprender a dizer não para nós mesmos, Amém. Dizer não para o pecado, dizer não para as coisas que nos afastam de Deus, que sem santidade a gente não vai caminhar com Ele. Amém. E eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, não desista de você. Eu sei que na nossa caminhada cristã, quantas vezes, às vezes, você lutou com o mesmo pecado, com o mesmo problema. Eu quero te dizer uma coisa, todo dia a misericórdia do Senhor se renova. E nós estamos numa estação que eu creio que o dia da expiação, você vai receber uma capacidade sobrenatural a vencer desafios que você não foi capaz de vencer até o dia de hoje. Eu quero declarar sobre a sua vida o dia da expiação
como um ano agradável do Senhor, que você vai conseguir dizer muitos nãos e passar por um processo de transformação que você nunca foi capaz até o dia de hoje. Eu quero declarar que do alto está vindo poder sobre a sua vida. Eu quero declarar que você vai ter uma revelação do valor e da riqueza que você tem para Deus, que eu tenho certeza que um dos principais motivos que o homem peca aqui na terra é porque ele não reconhece o seu próprio valor e você não se sente digno. E eu quero declarar, você é digno, você é digna. O Senhor está à procura de você. Não tem mais ninguém para o teu lugar. Ele fez um lugar certinho ali para você exercer dentro do reino dele. Eu quero declarar que você vai ter muitos encontros na presença. Eu quero declarar que o Senhor está voltando para você, para te redimir, para te dar redenção, para lavar você. Você é um sumo sacerdote, Josué, nesse momento. Eu quero declarar que o Senhor está trocando as suas roupas. Eu quero declarar que janeiro vai ser já um mês que você vai fazer tudo por Ele. Enquanto muitos estão procurando festas, você vai procurar o Senhor no seu secreto e Ele vai falar com você, Ele vai te direcionar, porque Ele está preparando a melhor de todas as festas, porque hoje pode ser um dia triste porque você está se sacrificando, mas amanhã será um ano inteiro de alegria, porque você vai ter uma colheita dentro da presença dEle. Ele vai vir nos encontrar, André. Ele vai vir te encontrar, Ele quer andar com você, Ele não quer só te usar. Só te usar seria uma ferramenta. Você é um filho, uma filha amada. Você é muito mais do que uma ferramenta para Deus. Você é parte da realeza, você é parte da família. E o Senhor está aqui por você. E eu quero declarar isso como uma voz do Senhor na tua vida, que Ele vai vir te resgatar. E Ele está preparando uma mesa, um altar de sacrifício. E você vai ser aquele que diz, sou eu, o seu sacrifício hoje sou eu, Senhor. Eu reconheço o que você fez por mim e hoje eu faço isso por você. E eu quero declarar que dias de alegria, dias sobrenaturais virão sobre a sua vida. Que você tenha o melhor dia da expiação. Se isso vai ser um processo de dias, de semana, de meses, eu não sei. Mas se você entrar nesse processo de expiação, com certeza o Senhor vai te dar uma vitória e você vai vencer no nome de Jesus, viu? Muito feliz, Amém. Irmão. Tô muito feliz. E vamos para cima. Vamos embora. Próximo, então, é sobre... O próximo é a grande festa. Festa da colheita, tabernáculo, é alegria, é comunhão. Aí vamos falar só de coisa boa. Só falamos de lágrima aqui só pra gente dificuldade, vir. Só treta. Mas aí, tem que viver. Sem sacrifício não há fogo. Sem fogo não há glória. Amém. Obrigado, irmão. Deus Tamo junto. Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo episódio, as festas do tabernáculos. Vambora. Até mais.